boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez com nossa live e hoje para falar de um assunto que é campeão em solicitação dos nossos clientes através dos nossos canais, que é finanças e opções de crédito. Uma necessidade para as empresas nesse momento em que a gente já chega a 2 meses de paralisação em algumas atividades, de redução no fluxo de clientes dentro das lojas, né, limitando o acesso de pessoas aos estabelecimentos comerciais, enfim, um cenário em que todos tivemos prejuízos em termos de receitas, né, no orçamento das empresas e que todos agora precisam correr atrás de alternativas de acesso a crédito, de rever as finanças da empresa. E para esse assunto, finanças e opções de crédito, temos um especialista no nosso time Sebrae e ele é nosso convidado hoje especial para falar desse assunto. Nosso querido colega, que aqui é um mestre no assunto. Ele tem conhecimento de todas as linhas disponíveis. Oi, Francisco, bem-vindo! Oi, Regina, boa tarde. Boa noite. Boa noite. Estou aqui contando para todo mundo que você é a pessoa mais atualizada no Sebrae em termos de notícias, opções de crédito, alternativas que o empresário pode ter acesso nesse momento para socorrer as finanças das empresas, né? Isso, assim, não, eu estou querendo que não fique comigo essa informação. Quando todo possível para compartilhar, né? Informação, conhecimento é algo que quanto mais a gente compartilha, mais a gente vai aprendendo, a gente vai compartilhando essa informação e é muito bom isso. Os empresários têm que ter esse conhecimento e cobrar que de fato das instituições que eles consigam ter acesso a esse recurso. É muito bom ter você aqui com a gente essa noite. Okay. E eu que agradeço. Queria já começar pedindo para que você explique para a gente um pouquinho da diferença de fluxo de caixa e capital de giro. Por que elas são diferentes? Qual o papel de uma? Qual o papel da outra? Tá ok. Bem, o fluxo de caixa, na realidade, é uma análise do momento da empresa em um determinado período. Você vai analisar um fluxo de caixa, ele de um período, por exemplo, dos últimos 12 meses ou dos últimos 6 meses, de um determinado período. Vamos dizer aí, seja dos últimos 12 meses. Então, você faz uma análise anterior. E você faz uma previsão posterior dos próximos 12 meses e você verifica como que vai se comportar. Você analisa um período anterior e você faz uma previsão. Então, você analisa seu fluxo de caixa. De que é composto esse fluxo de caixa? Ele é composto por receitas menos despesas. E óbvio que como ele é um fluxo de caixa, ele é um lado gerencial, você não analisa ali investimentos que faz na empresa, mas o que entra e o que sai do caixa. E nesse período que ele está sendo analisado ali, é óbvio que tem meses em que esse caixa fica negativo. Pode ser que ele fique negativo, não existe nenhum pecado nisso, desde que seja algo controlável e você consiga colocar ele no mês seguinte, ele positivo, seja previsto isso. Então você vai fazer uma previsão agora, digamos, nós estamos no mês de maio, e para julho, agosto, setembro, você tem uma previsão de receita. Acontece que ele não se concretizou aquela receita. Então aquele fluxo ele ficou mais baixo. Você pode analisar por que ele não está chegando. Então você se antecipa aqui, você faz uma previsão. O seu fluxo, ou seja, aquela rotina que era para ocorrer, ele não ocorreu dentro daquela previsão. Desse é o fluxo. O que é o capital de giro? O capital de giro é o recurso necessário para a empresa para que ela funcione e ela venha custear as despesas fixas e variáveis da empresa. Então, ele precisa de um recurso. E daí, quando você analisa esse fluxo, você vai encontrar também a necessidade do capital de giro.
Esse é um dos maiores segredos da empresa. Quanto que eu preciso de um capital de giro? Qual é Pois o meu... dá esse exemplo para a gente. Como que o empresário pode perceber que o fluxo de caixa dele está negativo? Está negativo. Quando ele começa a ver que ele está negativo, ou seja, todo mês ele fica negativo, todo mês ele fica negativo. Aí ele tem uma decisão. Eu preciso de capital de giro. Peraí, você precisa de capital de giro para suprir algo que está negativo, você está vendendo abaixo do necessário, suas despesas estão além do que a sua empresa deveria vender. Desculpa, de gastos. Por exemplo, será que você não está fazendo uma retirada além do que a sua empresa deveria? Ela pode pagar? Suportar? Ou será que você não poderia ser mais ousado nas vendas? Será que você não está muito passivo? Ou você não está comprando de um fornecedor que ele está te vendendo mais caro? No momento agora, as empresas estão com as vendas paradas, reduziram drasticamente. Tem um empresário hoje que caiu mais de 90% as vendas. Então o caixa dele ficou negativo. Tem que rever as despesas, tem que encontrar alternativas de vendas. Então nesse momento aí, ele está todo negativo. Ele precisa de um capital para equilibrar o fluxo de caixa dele. Não é um capital de giro, é um capital de giro para equilibrar o caixa. No conceito normal de empresa, esse capital de giro ele vai suportar a empresa para ela se manter no mercado. Ou seja, o ideal de um capital de giro de uma empresa, o ideal, nem sempre as empresas conseguem, é que ele tenha um capital de giro para 6 meses. Mas isso é no mundo ideal, no mundo real as empresas não trabalham com esse capital. Normalmente elas trabalham isso aí no aperto e como é que está da economia. Como é que ele vai encontrar? Com base em que ele sabendo vender, ter o prazo correto de compra e ele sabendo ter um prazo correto das vendas. Ele não, por exemplo, ele compra com um prazo de 20 dias e ele vai vender com um prazo de 50 dias em média. Faltou 30 dias. Esses 30 dias ele tem que ter capital de giro para bancar. Caso ele não tenha, ele vai buscar onde faltou capital de giro. Ele corre aonde? Corre no banco. Quando corre no banco, ele vai ter que pagar juros. Ou seja, ele tem que equilibrar isso daí. E esse trabalho o Sebrae faz, a gente está fazendo atualmente, que são as análises financeiras, inclusive online, que nós estamos atuando. E inclusive também de graça, né, Francisco? De graça, nós estamos... você tem ideia, hoje, encerrei hoje o início da manhã, né? Não peguei as demandas de hoje até agora à noite, mas até demandas de ontem, nós tínhamos 407 demandas de consultorias em 43 cidades do estado. Ou seja, as pessoas de fato demandam, sim, as consultorias que nós temos que atender, demandas de finanças, e às vezes são informações simples, mas quem está no dia a dia, fica difícil você internalizar ou você entender, porque o problema ele é latente. Agora, solução existe. Às vezes a solução não é uma das melhores, mas solução sim tem como você sair desse momento. Agora, você falou que já tem 400 e poucas, né, nas cidades aqui do Tocantins. Isso. Mas pode chegar mais? Se alguém que está nos assistindo precisar de consultoria financeira, pode ligar naqueles canais do Sebrae e vai ter oportunidade de atendimento ainda ou já parou? Vai, sim, nós temos os nossos analistas que podem fazer, nós temos um recurso limitado, o Sebrae disponibilizou aí R$1 milhão para atender tanto consultorias tecnológicas quanto consultorias gerenciais, mas também as consultorias gerenciais têm aí o corpo de analistas que podem estar atendendo. Eu, particularmente, estou atendendo também as demandas que caem para mim, que as pessoas me solicitam, que podem ser feitas, podem ligar no nosso 0800 570 0800. Tem um portal de serviços, .to.sebrae.com.br, portal de serviços, consultorias gratuitas. As pessoas entram lá, fazem a solicitação e vai entrar em contato. Óbvio, não é uma consultoria de 10, 20 horas. São consultorias de 3, 4 horas. Mas que você passa ali, você vai ter um mapeamento, uma ideia de como é que está o seu negócio. E dali podem surgir ideias, inclusive, de orientações de acesso a crédito, que nem sempre é um dos nossos temas aqui de hoje, que nem sempre nem sempre, não estou dizendo que não seja, que nem sempre a solução do crédito para a empresa esteja em banco. É algo que daqui a pouquinho eu vou estar explicando.
Nem sempre a solução está no banco. E aí é uma coisa que a gente tem que estar conversando também para orientar os empresários nesse momento aí. O legal é que é feita a análise caso a caso, né? Caso a cada caso apresentado opções, apresentado solução. E aí eu chego agora e coloco assim, uma pessoa me perguntou assim, mas como que eu vou saber se eu não estou vendo documentos da empresa, eu não estou vendo um balanço, eu não estou vendo uma relação de vendas da empresa? Eu digo, bem, nós estamos em um ambiente novo agora. As pessoas, eu tenho nesse momento que nós não estamos tendo essa proximidade real com as pessoas, eu preciso que ele me passe a veracidade dele. É uma consultoria gerencial. Eu não quero ver relatório assinado por contador, eu quero fazer uma consultoria gerencial. Ele vai me passar o que está sentindo, como é que está a realidade da empresa. Se ele me passar uma informação errada, é óbvio que o resultado vai ser um resultado errado. Vai ser diferente. Vai ser diferente. É igual uma consulta médica. Se eu vou consultar com o médico e eu digo para ele, eu não digo para ele onde é que dói, vamos dizer assim, é óbvio que ele vai me dar um diagnóstico errado. É a mesma coisa essa consultoria. Ah, mas se eu for na empresa, é diferente. É diferente. É óbvio que é. Tanto que agora o CRM, ele autorizou a consulta por videoconferência. Ótimo. Mas também um momento que nós estamos passando. E é um momento oportuno. Nova realidade. Agora comenta para mim. Você falou que cada caso é um caso. A maioria, às vezes, é indicado, sim, buscar as opções de crédito que as instituições financeiras estão oferecendo. Mas, mesmo sem analisar isso, vamos supor que o empresário não buscou essa análise financeira, essa ajuda financeira do Sebrae. Mas ele está pensando em buscar uma dessas linhas de crédito que a gente já divulgou maciçamente, pelos baixos juros ou pela carência favorável. Mas, enfim, o que ele deve analisar para tomar essa decisão? Eu vou buscar uma instituição financeira e dar entrada na solicitação de crédito. Primeiro passo, antes de ir no banco, eu sempre coloco assim, quando vai no banco, não vou dizer nesse momento agora, mas é como quem vai na feira. Nunca vai na feira com fome. Então, nunca vai fazer a feira com fome. Então, nunca vai no banco devendo. O momento agora, às vezes, não é bem o propício. Mas já que você está com uma situação que as portas estão fechadas, se informa antes do que é essa linha de crédito. Não deixa para a pessoa que está lá te explicar o que é. Procura o Sebrae, procura a associação comercial, vai na internet, fuça, se informa o que é aquela linha de crédito, qual é o prazo, qual é a taxa de juros, como que vai ser feito. Isso é importantíssimo saber. Por quê? Porque senão ele pode não te dar detalhes daquela linha de crédito e ele está te falando e você não viu detalhes dela. Então se informa antes. Mas de toda forma, veja quais são os juros que estão subsidiados. Posteriormente, faça também aquele seu plano de negócio. Quanto é que realmente a sua empresa precisa de capital de giro? Capital de giro, porque às vezes no momento agora, não é o caso de fazer um investimento. Provável um investimento ele seja se você vai adequar a sua empresa a essa realidade agora de uma pandemia. Um exemplo, eu tenho uma escola e eu não estou podendo ter aulas presenciais e eu vou ter que fazer videoaulas. E daí eu preciso comprar câmeras, eu preciso comprar equipamentos, notebooks, eu preciso comprar equipamentos informática para equipar a escola. Aí sim eu preciso fazer um investimento. Mas se não for, não é o momento agora de fazer investimento. O momento agora é de giro. A gente tem que segurar um pouco a onda, vamos dizer. Então, faça um plano. Em que você vai aplicar? E qual é realmente a sua necessidade? Porque não é porque, de repente, o juro está baixo que você vai pegar. Então, e dinheiro é igual remédio. Caro demais. Remédio em excesso mata, pouco também não resolve. Outra situação. O crédito para você. O crédito. Eu quero aquele crédito que está lá de taxas que varia de 2,5%, 3,75%, 1%. Pô, tu não tem cadastro para isso. Olha, eu tenho aqui que você possa aumentar o limite do teu cheque especial. Não cai nessa. Corre dali. Não é todo...
é juro alto, não é todo crédito que serve para você. Então, essa conversa de chegar e dizer, ah, legal, o gerente vai resolver o meu problema. Olha, eu sempre coloco isso aqui. Seguinte, aquele gerente que está ali, independente do banco, ele é funcionário daquele banco. Ele vai querer fazer o melhor negócio para quem? Para o banco. Para o banco. Então, naquele momento ali, ele vai querer fazer o melhor negócio para o banco. Então, preste atenção na hora que ele vai fazer. Não tem problema você sair daquela instituição e ir numa outra agência e pesquisar a taxa de juros. Nem sempre o gerente vai fazer o melhor negócio para você. Então, esse é um mito que tem, inclusive, também, com relação... Ah, procura teu gerente que ele vai te procurar o melhor negócio. Nem sempre. Então tem que fazer igual como a gente vai na feira, né? Sair como se fosse de banca em banca pesquisando o produto. Sim, pesquisando o produto. Isso. Por exemplo, nós estamos numa taxa agora, num momento agora, em que a taxa Selic caiu para 3%. Uhum. É um absurdo. Ao ano. Diga-se de passagem. Então nós estamos com taxas baixíssimas e os bancos não estão emprestando. Então nós temos aí que pressionar para isso, só que o seguinte, é um momento em que as empresas estão precisando de capital e dinheiro é um negócio que está difícil e está aí. Ou seja, então é o momento de pesquisar. E aí existe, daqui a pouquinho, entra aí, quais são as instituições financeiras que estão, a oportunidade que está aí em todo local. Ótimo. Eu faço agora um convite aos nossos seguidores, a quem nos acompanha nesse momento. Se tem alguma dúvida, vamos aproveitar o Francisco, nosso analista financeiro do Sebrae, um cara que manda muito bem, está super atualizado e pode te ajudar. Então, se você tem dúvida, coloca aqui no nosso chat que a gente já faz o Francisco dar as dicas para a gente, tá bom? Ou também compartilhe com seus contatos. Você sabe que o seu amigo está precisando de dicas, está precisando ouvir isso que o Francisco está falando? Aperta aí no aviãozinho e manda o link dessa live para ele, faz ele participar aqui com a gente, tá certo? Lembrando que a nossa live também fica gravada e vai direto para o IGTV, também vai estar no YouTube, na nossa página do Sebrae Tocantins e também no Facebook, além do portal Sebrae Tocantins. Francisco, ainda não chegou nenhuma pergunta, eu dei uma passada aqui agora, mas conversa pra gente, você falou agora há pouco de mito. É muito comum mito nessa linha aí de análise financeira. O que é mito, o que é verdade? Destaca alguns aí pra gente. Primeiro fato, esse aí do gerente vai te ajudar. Um outro mito que chega e diz, eu vou lá no banco perguntar que tem dinheiro para quê? Isso se falava muito antes, tem dinheiro para mandioca, tem dinheiro para milho, tem dinheiro agora para produção de agave. Não existe isso. O gerente naquele momento ali não vai lá falando, perguntando para o gerente que ele vai te ajudar. Não, o gerente não quer ajudar ninguém. O gerente está ali para fazer negócio. E no momento que ele está ali, ele está arriscando dele. Então chega lá com uma proposta de negócio. É um mito de chegar ali que ele é meu amigo. Não, ele é seu amigo sim. Mas antes de mais nada, ele está arriscando. Então o plano de negócio que eu falei antes é importantíssimo. Você saber o que é que vai produzir, você saber em que resultado vai dar, você saber qual é o mercado que você vai atingir, quais são os seus concorrentes. Tem empresário, você tem uma ideia, Regina, que não entra na empresa do concorrente. Tem empresário que não sabe quem são os demais outros fornecedores, que ele já está com um só há muitos anos. Então esse é um mito que se tem. Um outro mito que tem com crédito, não necessariamente com banco. Ele vai lá, ele mesmo, vamos dizer aqui entre aspas, ele rouba dele mesmo. Ele tira o dinheiro do caixa, ele diz, não, mês que vem eu devolvo. Ele não vai devolver. Isso é um mito. Ele não vai devolver, por quê? Porque ele tirou aquele dinheiro e aquele dinheiro não devolve. Ele pega aquele dinheiro e ele coloca aquele dinheiro. Uma coisa que ocorre muito, ele pega o dinheiro, ele desvia o dinheiro, aquele recurso da empresa, ele investe no imobilizado, ele vai numa chácara ou compra de gado, e quando a empresa precisa daquele dinheiro, aquele dinheiro não retorna para a empresa. É outro problema que tem. Um outro grande mito que tem, usar o cartão de crédito
porque eu tenho 40 dias para pagar. Vai vencer. Ele vai vencer. Cartão de crédito, aquele é um ilusório, porque você pensa que aquele dinheiro você não vai pagar. Aquele dinheiro vai vencer. E aquele dinheiro do cartão de crédito é para você comprar algo que são necessários, talvez até passagem aérea. Você não necessita. É um absurdo, por exemplo, um tipo de despesa comum que vem muito pagando, é abastecer carro, combustível com cartão de crédito. Não se pode abastecer. Você tem que abastecer em espécie, não usa. Então, essas são muito os mitos que a gente tem, e quando coloca isso aí. Agora, quais são as verdades? Outro mito que tem, uma verdade, ele pega isso, o dinheiro, e transforma dinheiro, capital de giro, em tijolo. Ele pega um recurso desse no banco para capital de giro, porque o financiamento para investimento, o que eu falei agora, o financiamento de comprar equipamentos, em vias normais, eles são linhas de crédito, vamos dizer assim, um pouco mais analisadas do que um capital de giro. Então, essas linhas de crédito, elas necessitam de um estudo maior. E daí o capital de giro é mais fácil, embora que é mais caro. O que ele faz? Ele pega um capital de giro e imobiliza. Ou ele pega o capital de giro dele e imobiliza, transforma em tijolo. E daí falta dinheiro para ele correr. Ele vai lá, corre no banco. Foi o que ele fez, imobilizou o capital de giro dele. E depois ele vai dizer que a culpa é do Sebrae, que não deu apoio, é do governo, que cobra imposto, a culpa é do cliente, que não está comprando. E ele o que é que ele faz para cobrir o fluxo de caixa dele, que a gente estava falando lá do começo? Entra em cheque especial, pega cheque. Isso, e aí ele começa a ficar... Pega dinheiro caro, e aí, para não deixar o fluxo de caixa dele negativo, que está ficando todo mês, e ele não pode reduzir as despesas, o que é que ele faz? Ele tem que aumentar o faturamento. Como ele não consegue aumentar o faturamento porque o número de clientes é o mesmo, o que é que ele faz? Ele sobe o preço do produto. Aí vai vender menos. Aí, quando ele sobe o preço do produto, ele diz, aquele meu concorrente está vendendo mais barato do que eu. Está comprando mercadoria roubada. Quer dizer, será que é o concorrente dele que está vendendo com mercadoria roubada, sei lá que ele fala? Ou é ele que está fazendo o custo dele errado? Ele está gerenciando a empresa, administrando a empresa dele errado? Acho que tem que ser realista nessa hora, né? É nesse ponto aí. O erro teve lá atrás. Enxergar os próprios erros. Isso. Então é aí onde entra, nessa verdade ou nesse mito, de eu quero um dinheiro e eu vou casar porque é meu. É um outro mito que se tem. Eu não quero pegar dinheiro no banco para fazer minha empresa. A empresa é minha. Eu não quero, essa empresa aqui é minha, não interessa. O banco está aí para ajudar. Quem paga juro do banco são os clientes, não sou eu, empresário. Então, existem muitas coisas que nós temos aí no dia a dia que o empresário ele deve analisar a empresa, como eu sempre coloco assim, o gestor de uma empresa ele tem que ter um coração de ouro, duro e frio. Entendeu? Ele tem que, por quê? Ele tem que analisar racionalmente. Ele tem que analisar racionalmente. E esse é um momento dele analisar o seguinte, é dessa forma que vai ser a gestão da empresa. E essa forma da gestão da empresa, ele tem que dizer, se houve um erro aqui, ele vai ter um impacto lá na frente. Então, tem que salvar, né? Tem que ser uma visão realista para salvar o negócio. Agora, olha só, tem uma pergunta do Kelsey Fabiano. Ele pergunta assim, é possível renegociar financiamento do projeto no Banco do Brasil? O projeto, eu acredito que sim, embora que o projeto, ele me fez, eu não sei bem porque o projeto, por exemplo, ele está suspenso. A linha de crédito do projeto está suspenso. Mas eu vou pedir, inclusive, que anotar quem é essa pessoa aí para poder eu dar a resposta para ele amanhã. Eu converso lá no Banco do Brasil. As renegociações estão abertas. Agora, especificamente do projeto, por ela ser uma operação que está suspensa, eu não sei se ela cabe renegociação. Mas olha... eu me informo. Eu peço até para essa pessoa entrar em contato
pode até entrar em contato com o meu WhatsApp também, passar para mim. O meu WhatsApp é o 999819751. Só repetindo, 999819751. Pode entrar em contato comigo, passar uma mensagem aí que eu consulto amanhã e dou a resposta para essa Mas pessoa. agora o que eu vou te pedir, você vai ajudar o Kelsey de alguma forma e também outras pessoas que estão com algum financiamento em atraso. Quando se fala em renegociar, o que eles já podem preparar ali, ter na mão, para que chegue municiado de informações para pedir essa renegociação de qualquer linha de crédito que já tenha sido feita? Primeiramente, o que a gente está fazendo agora do fluxo de caixa. Ele tem que apresentar para o banco que a empresa está passando por um problema de caixa em que ela não conseguirá honrar. Vamos dizer a situação atual. A empresa está passando por uma situação atual que houve baixa nas vendas e que ela precisa ter uma reorganização financeira, porque caso contrário ela não vai conseguir honrar com os compromissos que ela assumiu com o banco. Então, para isso, ela precisa fazer uma repactuação com o banco. Então, o primeiro ponto é esse. Eles, olha, antes de atrasar. Aí o banco diz, mas você não só posso renegociar se atrasar. Não. Existem renegociações que você pode apresentar antes, sim. Se na agência não resolve, leva isso à superintendência do banco. E se já estiver atrasado? Não, se estiver atrasado, ele vai nas partes de negociações. O problema de quando já está atrasado é que ele foi negativado. A vantagem de você renegociar antes é que você renegocia sem estar negativado. Quando você renegocia negativado, sai a negativação, mas o seu rate, que é a análise de crédito do banco, o seu rate cai. Tá? Então, você ir antes, você diz, olha, eu vou ficar negativado com você e para isso eu preciso que você vá lá na frente. Estão perguntando aqui se eu sou gerente de banco. Não, não sou gerente de banco, tá, gente? Analista técnico do Sebrae. Sou analista técnico do Sebrae, sou analista financeiro, tá? Isso. Então é o seguinte, você faz essa análise lá no... Você faz essa análise. Então, esse faz esse fluxo de caixa, apresenta ao banco. O banco não quis entrar, porque é o seguinte, vamos esquecer pandemia, vamos esquecer esse momento agora que todas as empresas caíram. Então vamos dizer o mundo normal, a economia normal. A economia está normal e a sua empresa, ela vem, por algum motivo, as vendas caíram, você apresenta ao banco que essa empresa está passando por um momento difícil e ela vai ter uma recuperação e que nos próximos 12 meses ela caiu as vendas e ela precisa de 1 ano de recuperação. Porém, a linha de crédito ela tem um prazo. Ela não pode ultrapassar esse limite de prazo. Você comentou do rate. O rate, eu sei que é uma pontuação, mas ele interfere o quê? Na taxa de juros que depois o banco vai querer cobrar desse cliente? Isso Se ele tiver mesmo. um rate caindo, a taxa de juros sobe porque o risco dele é maior, é isso? O risco dele é maior e às vezes ele não consegue nem ter acesso a uma taxa de juros, por exemplo, que já é fixa. Por exemplo, sei lá, digamos uma taxa de juros agora, um Banco da Amazônia que tem uma taxa de juros fixa de 2,5% ao ano. Digamos que o rate dele caiu e ele ficou com um risco alto, acima de A, por exemplo. Então ele não consegue nem ter acesso a ela, porque o risco dele ficou elevado, ficou acima. Tá? Já eu vou te pedir para relembrar essas opções de crédito que estão no mercado. Mas antes, eu quero só fazer uma pergunta que o G7 Turismo colocou aqui. Ele põe assim, cadê a ajuda aos MEIs ou pequenos empresários? A ajuda já chegou, Francisco? O que é a ajuda? O que é a ajuda? Se a ajuda for financeira, crédito, ele tem crédito, os bancos estão com os créditos, aí, vamos aqui, eu vou dividir essa resposta em alguns pedaços. Os bancos estão com linhas de crédito, o Banco da Amazônia, Banco da Caixa, Agência de Fomento, Sicoob, eles estão com crédito para os MEIs. Os bancos estão liberando crédito fácil para os MEIs? Aí é a segunda parte da resposta.
não está saindo tão fácil quanto deveria, e tão sério quanto deveria. Porque tem alguns riscos, algumas coisas. Os bancos estão com medo de emprestar por conta do risco, e isso deveria ser mais acelerado. Nós estamos com um projeto que foi aprovado, foi aprovado pelo Congresso e pela Câmara dos Deputados, o PRONAMP, mas está aguardando ser sancionado pelo presidente da República, que é o PRONAMP, que ele vai também ter o crédito aí para os MEIs também, tá? Mas, por enquanto, não foi sancionado. Quanto ao crédito, está aí. O que é que o SEBRAE, aí eu coloco aqui o SEBRAE, o outro tipo de ajuda que o SEBRAE está prestando para os MEIs. Nós estamos prestando aí consultorias, nós estamos fazendo com que eles tenham essa gestão financeira mais equilibrada. Nós estamos também trabalhando com a parte de acesso a marketing, dentro dessa possibilidade hoje, que não é fácil, eu entendo muito bem. Uma coisa é você ter uma venda presencial, uma venda física, outra coisa é uma venda online, em que o cliente tem 1.001 oportunidades de compra e ele vai ali para conseguir ter esse crédito aí, essa venda online. Não é fácil. Pois é, o G7 Turismo coloca que o setor de turismo sentiu muito, ele pede para a gente tentar ir direto a esse ponto, falar o que de fato está sendo oferecido ao pequeno negócio, né? O crédito que tem hoje o crédito que tem hoje para o setor de turismo hoje, o crédito hoje que tem na Caixa Econômica Federal, que é o SEBRAE, Caixa SEBRAE FAMP, ele atende o MEI, a microempresa e a empresa de pequeno porte para todas as atividades, comércio, indústria, serviço, inclusive turismo. Taxas que variam de 1,19 para a pequena empresa, 1,59 para o MEI, e valores que variam de 12.500 a 125 mil. 12.500 para MEI, 75 mil para microempresa e 125 para empresa de pequeno porte. Isso são valores máximos, né? Poderá chegar até esse valor, depende do limite de crédito. E o Banco da Amazônia com crédito de até 100 mil para investimento e 100 mil para capital de giro e 200 mil para investimento. Óbvio que no Banco da Amazônia, 2.800 para MEI, até 2.800 para MEI, até 40 mil para microempresa e até 100 mil para empresa de pequeno porte. A agência de fomento tem crédito aí até 30 mil reais para MEI, microempresa e empresa de pequeno porte, e até 200 mil reais tem o Fungetur, que é um crédito aí, o menino da G7, que é da área de turismo, tem um Fungetur, um crédito muito bom que está lá na agência de fomento, inclusive na live de ontem, que teve aí o Rogério Ramos e o Tom Lira, ele abordou também. Esse crédito está aí com taxas de 5% ao ano, mais INPC. O INPC está variando aí em torno de 4% ao ano. Então, são taxas aí que vai dar em torno de 10%, 8% a 10% ao ano. Basta que a empresa seja cadastrada no Cadastur e a cidade que ela esteja sede seja cidade turística, né? Então, as informações, tanto tem no e-book no SEBRAE, você pode entrar no portal do SEBRAE, ter acesso ao e-book de linhas de crédito, como também pode entrar no site da agência de fomento, que é fomento.to.gov.br. Excelente, Francisco. Olha, a Mama Pizzaria de Gurupi falou que o SEBRAE fez consultoria financeira para ela e que foi, top. Opa! Agradecendo aí, show, né? Legal. Bacana, Legal. Bom reconhecimento também pelo trabalho realizado. O Belchior faz uma pergunta: qual é a diferença entre fazer investimento e fazer uma dívida? Com certeza. Fazer investimento. Fazer um investimento é você aumentar a sua empresa, é você fazer algo que vai valorizar a sua empresa, é algo que você vai crescer a sua empresa. Fazer uma dívida é você pagar uma conta em que você vai fazer um consumo, por exemplo. Aí depende, é muito relativo. Vamos colocar assim, eu vou fazer uma viagem de férias. Se para mim eu ver aquilo como algo, como um gasto, eu vou fazer uma dívida.
Mas se para mim aquilo é um investimento pessoal e de conhecimento, eu estou fazendo um investimento pessoal em mim. Mas se para mim aquilo lá foi apenas um gasto, um viajei, aquilo é uma dívida. Então eu não quero fazer dívida, eu quero fazer um investimento. Eu quero fazer com que, por exemplo, eu vou fazer um investimento na empresa em que eu busque que ela aumente as vendas. Eu tenho uma fábrica eu tenho uma loja de vestuário, eu tenho uma boutique. E eu quero fazer com que ela aumente, melhore a identidade visual dessa empresa. E essa empresa, com isso, ela vai fazer com que atraia mais clientes, eu faça com que ela chame mais atenção, e isso atraia clientes da empresa. E eu vou ter uma projeção de que aumente 30% as minhas vendas. Eu vou fazer um investimento. Mas se de repente eu fiz um tipo de investimento, um gasto na empresa, em que não era objetivo nenhum aumentar as vendas da empresa, foi simplesmente algo pessoal. Eu troquei as cores, eu troquei o piso e botei um porcelanato, mas simplesmente não mudou em nada a empresa. Isso foi uma dívida, isso não foi um investimento. O investimento ele tem uma razão de ser, que seja com o objetivo. Que empresário, ele tem sempre o seguinte: ele tem que ter um resultado no lucro da empresa. O lucro é a razão de ser da empresa. Mas aí vale observar que se também o estabelecimento tiver com uma aparência assim degradante, isso atrapalha a venda, certo? Com certeza, é isso que eu acabei de dizer. Mas ele tem que luxo, essa fazer. questão de trocar cerâmica por porcelanato, isso já talvez não interfira, né? Depende do perfil do cliente, depende do perfil do cliente que ele tenha lá. Falou tudo, meu amigo. Ó, o Kelsey Fabiano, ele voltou a perguntar como chegar a esta consultoria financeira do Sebrae durante essa pandemia. Liga no 0800 570 0800 ou manda ali uma mensagem para o nosso WhatsApp 9971 2198. Esses dois canais são os mais práticos hoje, né? Mas aqui também no Instagram tem como você mandar mensagem ali pra gente no nosso perfil Sebrae TO. Manda mensagem, nossa equipe entra em contato e já faz o seu atendimento também, tá bom? Francisco, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu vi uma pergunta agora há pouco. Eu vou procurar aqui também. Ó, Francisco, você saberia como o Banco da Amazônia está fazendo para calcular o limite de crédito para capital de giro? Qual a continha matemática que eles fazem? Você sabe? Tá ok. É o seguinte, eles estão calculando com base no faturamento da empresa. Ele está calculando pelo faturamento da empresa e com base nesse faturamento ele calcula o limite de crédito. Ele está colocando que 50% do faturamento da empresa calcula-se o seu limite de crédito. A média dos seus faturamentos dos últimos 12 meses. Então, ele vai calcular o seu limite. Mas, óbvio, que esse seu limite de crédito, se for microempresa, mesmo que você tenha a tua média foi lá de R$80 mil, é óbvio que o seu limite vai ser 40. O máximo é 40. Então, uma empresa nova no mercado, ela se complica aí, né? Porque ela não vai ter os 12 meses para comprovar essa receita. Mas empresa nova de mercado, ele não vai conseguir ter crédito lá no banco, nem o Banco da Amazônia, nem a Caixa, porque em ambos tem que ter 12 meses de empresa constituída. E no Banco da Amazônia, além de ter 12 meses de empresa constituída, ele tem que ter 12 meses de conta pessoa jurídica em qualquer banco. Não necessariamente Banco da Amazônia. Excelente. Aquela pergunta anterior foi do Alex Barros. Eu esqueci de dar crédito ao nosso seguidor. O Alex Barros, será que é o nosso Alex de Dianópolis? Talvez, Alex Barros. Ele tá aí para cima, depois você vai ver. O Belchior, ó. Eu recomendo os trabalhos do Sebrae. É de primeira qualidade. Valeu, Belchior. Adoramos. Tem uma pergunta que o Kelsey colocou aqui. Como que tem um coração duro e frio se tem que tratar o cliente com estrela máxima? Com certeza. Isso aí eu estou falando na hora da gestão. O atendimento ao cliente tem que ser um atendimento com o cliente. Estou colocando isso com relação...
Estou colocando isso aqui com relação à gestão da empresa, não com relação ao atendimento ao cliente, que o cliente tem que ser tratado com maestria. Isso aí não tem nem dúvida. Excelente. Ó, o Alex Barros respondeu, sim, sou eu mesmo. Um abraço para Legal. o Ó, Dianopolino. Stefane Cardoso, limite de crédito do Banco da Amazônia leva em conta o endividamento também, não só o faturamento. É isso, Francisco? Também, no caso isso para os clientes novos do FNO emergencial, Stefane. Não só nesse caso aí, ele vai levar em conta o endividamento, bem lembrado aí o Stefane. Obrigado, Stefane. O endividamento, ele vai analisar vários critérios. Ele vai analisar endividamento, ele vai analisar isso para limite de crédito. Agora vem também a questão do risco do crédito. Ele vai analisar se é cliente novo, como é que está o endividamento dele, como é que está o empréstimo deles em outros bancos, como é que está o patrimônio da empresa, como é que está a honra de crédito dele em outros bancos, com outros tempos. Ou seja, tudo isso daí vai analisar o risco. De repente ele tem um limite de crédito, um exemplo, de 60 mil, mas o risco dele é risco D, por exemplo, ou risco B. Ele não é risco A. E o risco A, por exemplo, no FNO emergencial, ele tem que ser... parece que é risco C, mas tem uma classificação lá do risco, como é que ele tem que ser. Ou seja, ele não enquadra naquela linha. Ele tem um limite alto, mas não para aquele tipo de linha de crédito. Ou seja, como isso é dentro daquele sistema do banco, como eu coloco sempre hoje em dia, antes o gerente era bom, que o gerente olhava para a gente e dizia, olha, eu gostei de você, eu vou te dar um cheque de 30 mil reais. Hoje o gerente ele diz o seguinte, ó, o sistema aqui, o computador, deu esse limite, ele fica travado, ele não tem nem como mexer na maquininha. Amarra as mãozinhas do gerente. Olha só, a Lacos do Jalapão pergunta, por que as agências têm dificuldade para conceder financiamento? Por que a agência tem? No momento... Eu vou recolocar a pergunta, porque eu tinha trocado uma palavrinha. Eu acho que pode ser a agência de turismo. Por que para elas fica difícil conseguir financiamento? 90%, não, ele tá colocando aqui assim, essa daqui, ó. 90% das agências de turismo de Jalapão não tem conta jurídica. É essa aqui? É essa mesmo. A não ser que usamos nas contas de máquina de cartão de crédito. Isso. Bem, aqui é o seguinte. Nesse caso aqui do Jalapão, o que é que está ocorrendo? O banco só trabalha com pessoa jurídica. No caso do Banco da Amazônia, tem que ter 12 meses de histórico de conta jurídica. O que é que está surgindo aqui? Eu coloquei aqui umas alternativas de banco de linhas de crédito. No Brasil, 6 bancos dominam crédito no Brasil. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Santander, HSBC e Itaú. São esses 6 bancos que dominam crédito no Brasil. E por mais que o governo tenha liberado o crédito aí, o crédito não está chegando na ponta como deveria. Então, o governo está começando a fazer com que esse crédito chegue na ponta por outras formas. E qual seria um dos caminhos? Maquininha de cartão. Aquela maquininha lá da Estônia, Magazine do PagSeguro, da Cielo, da GetNet. Ou seja, chegar na ponta através desses mecanismos. Isso seria um caminho. O que ele está colocando aqui, o laço do Jalapão, seria um caminho para ele chegar. Então, essa é uma das alternativas. É uma das alternativas para chegar. Um outro caminho que está chegando aí, que dentro daquele Pronamp que eu falei agora há pouco, está para ser aprovado, é que ele saia esse crédito via as fintechs. As fintechs que são Nubank, Banco Original, Banco Inter, que são os bancos virtuais, que não tem banco físico exatamente. A Easy Crédito também. Hoje no Brasil tem mais de 500 fintechs.
Então, eles são o caminho também de sair esse crédito de uma forma mais desburocratizada. Teve uma pergunta agora há pouco, eu estava procurando ela, mas eu lembrei agora. Crédito para quem está, inclusive, negativado. Tem instituições, tipo a Easy Crédito, não é que ela empresta, não é um empréstimo para negativado, aquilo leva taxa absurda. Mas existem instituições em que você coloca lá, está negativado o CPF ou o CNPJ, você acessa a plataforma dele e ele roda aquela informação daquela empresa, tudo isso virtual, ele roda aquela informação e aquela informação ele roda ali para 60 financeiras. Essas financeiras, ela vai desde um banco Votorantim a um banco do Brasil. E ele roda. E ali vão aparecer empresas que apostam ali e oferecem um crédito. Que pode variar Dá um exemplo para a gente de de uma R$200 empresa dessa. a R$20.000. Só dá um exemplo já para dar um exemplo de uma empresa que roda, que faz essa pesquisa entre as financeiras. Easy Crédito. Easy Crédito. EASY crédito.com.br. Easy Crédito é uma de Goiás, inclusive. Então, a Easy Crédito, ela se lança lá a informação e ele roda esse crédito. Então, as empresas, você coloca lá o cadastro, ali, ele manda essa informação e essa informação ela vai rodar. Pode ser que alguém aprove. Eu estava atendendo um cliente que ele colocou lá a informação e aprovou um crédito para lá. Então, existem as alternativas, existem as empresas simples de crédito. Então, são situações que nem sempre são nos bancos tradicionais. Eu posso buscar alternativas de crédito entrando um sócio. Eu posso buscar alternativas de crédito trazendo uma pessoa para dentro da empresa, me desfazendo de algum patrimônio que eu tenha. Isso facilita também esse crédito. Excelente. Nosso tempo já está bem adiantado, mas a gente quer aproveitar ele ao máximo. Tem outras perguntas chegando, Francisco? Eu te peço até para depois olhar, dar uma passada no nosso chat e ver se ficou alguma coisa que não teve resposta para você, e teve, para você interagir e apresentar aí os seus argumentos. Mas é importante agora, para a gente encerrar, caminhar para o encerramento, eu queria que você desse dicas para quem precisa de crédito. O que precisa observar? Tá ok. Primeiro ponto, quando precisa de crédito. Qual é o crédito realmente que está precisando da sua empresa? Analise um fluxo de caixa. Mesmo que você não queira fazer essa consultoria do Sebrae, então procura ter um contador. Legal, o contador é quem você confia, o contador, procura lá o seu contador. Conversa com ele, troca uma ideia com aquele seu contador ali. E ali ele vai te dar uma dica. Ele vai te dar uma dica de como é que está aquela sua empresa naquele momento. E qual é o teu fluxo de caixa quando precisa. Segundo ponto. Pesquisa taxas. Taxas de mercado. Como é que está a realidade? Terceiro, por que a empresa ficou nessa situação? Será que ela não já estava ruim antes desse problema agora da pandemia? Será que ela não já estava num fluxo de caixa negativo? Será que você não estava muito passivo antes desse problema da pandemia? Ou você já estava agora? Ou ela veio piorar agora? Porque às vezes a gente começa a colocar o problema na empresa, e eu tenho acompanhado muito isso, que antes da pandemia ela já estava com fluxo de caixa negativo. Ele já estava doente e não sabia, ele só foi perceber agora, mas ele já estava doente antes, a empresa. Vamos colocar assim. Então, ali ele já estava doente. Então, o momento já está... Então, agora, ou seja, repensar a empresa, buscar alternativas. Estava atendendo uma cliente hoje, que eu falei agora há pouco, ela repensar o negócio dela em algo totalmente diferente do que ela faz hoje. E é isso que tem que se pensar. Eu vou só usar como exemplo as baterias, a maior empresa de baterias, eu acho que era a Delco. O que é que ela fazia antes? Ela fazia chicotes para cavalos. E ela repensou o negócio dela, foi fazer baterias de carro.
Então, de repente, ela saiu totalmente de mudança do negócio dela. Ela vai repensando o negócio. Então, tudo bem que era para acionar algum motor, né? No caso, um animal e um veículo. Mas você tem que começar a pensar em algo diferente. E, por último, aí, aplicar em que realmente é necessário. Pegar o recurso necessário da empresa e aplicar onde realmente precisa. E outra coisa, rever custos. Muitas das vezes, o custo da empresa, quem onera mais a empresa, não são os funcionários. Por vezes, e por muitas vezes, é o próprio empresário quem está sangrando a empresa. Por vezes, não estou dizendo que são elas, mas por vezes, às vezes, ele está fazendo uma retirada além do que a empresa pode pagar. Dá aquela sua dica em relação à carência. O que é a carência ideal? Não, cortou aqui, Regina. Ai, perdão. Dá aquela sua dica sobre carência. Qual é a carência ideal quando ele vai analisar o crédito? Às vezes aquela carência de 3 meses, aquela carência de 12 meses. Nem sempre a carência mais longa é o ideal para todos, né? É aquele negócio que você estava falando. Que você faz a comparação. A carência... Às vezes remédio, o dinheiro demais pode ser remédio ou pode ser veneno. Carência demais pode ser remédio, pode ser veneno? Com certeza. Vamos pegar como exemplo um veículo. Você vai comprar um veículo, eu estava vendo muito isso na Agrotins. Você vai comprar uma caminhonete e você vai ter 3 anos de carência para começar a pagar. Ou 2 anos de carência para começar a pagar. Poxa, você vai começar a pagar com 2 anos de carência que você começa a pagar o carro. Poxa, é ali quando ele vai começar a dar problema. 3 anos. Quando ele começa a dar uma certa manutenção, é você quando começa a pagar a prestação dele. Ou seja, se você tiver... E até lá, querendo agora, se você tiver... juro acumulando, né? Já teve juro acumulando. Se você tiver uma educação financeira para juntar aquele dinheiro, de você provisionar aquele dinheiro, tudo bem. Mas se você não tem esse provisionamento, aí fica difícil. Fica difícil se você não tiver esse provisionamento. Então, é nesse momento em que a empresa tem que fazer. Então, a carência é muito relativa. Agora, carência, o capital de giro, como é um dinheiro mais caro, normalmente a carência é pouca, 3 meses no máximo. Normalmente, carência é para investimento. Por quê? A carência no investimento é porque quando que o dinheiro começa a retornar na empresa, é quando tem a carência. Então, a carência ele vai ter no investimento. No capital de giro, via de regra, não tem carência, e quando tem, são os 3 meses no máximo. Então, cuidado com essa questão da carência, mas no investimento, sem carência, é fria, é muito perigoso, e aí não dá capacidade de pagamento e a empresa fica complicada. Só um ponto aqui, o Stefano estava colocando aqui, que no risco C. O risco C também tem uma questão desse do FNO emergencial, conversando hoje com o gerente, ele colocou lá que podia ser até risco C, mas eu vou tirar essa dúvida amanhã com o gerente, amanhã não, na segunda-feira. Ele me falou que para o FNO emergencial poderia ser risco C também, não só risco A. Mas eu vou tirar essa dúvida aí e depois eu converso lá com o Stefani lá em Gurupi. Excelente. Laços do Tocantins, ele está precisando da sua ajuda, Francisco. Ele está com algumas dúvidas, questionamentos. É um cliente em potencial para essa consultoria financeira. Pois Laços do Jalapão, entre em contato pelos nossos canais. Mas responde aqui para ele rapidinho. Ele pergunta, tenho conta jurídica da PagSeguro. Ela pode ser usada como base de financiamento no BASA? A PagSeguro, eu acredito que ela está sendo não um banco. Eu acho que ela está sendo uma... Ah, meu Deus, é uma... fugiu o nome agora. Eu acho que ela não está como banco. Se ela estiver como banco, tudo bem. Mas se ela estiver como uma... fugiu o nome agora. Desculpa.
Eu Mas acho que ela você não vai entrar em enquadra. contato, Francisco, tenta entrar em contato com o Lácio do Jalapão e o Kesley, que os dois estão com bastante É, dúvidas. É interessante, tá aí. tá O ok. nosso tempo está Eu chegando deixo ao aí para fim. ele. Eu deixo aí, porque é pro Laço do Jalapão ele entrar em contato. Ó. Deixa aí, repetir aí, ó, 999819751. Pode entrar em contato comigo. A Ana Paula está com uma pergunta aqui. Todos os bancos tradicionais exigem 12 meses na abertura de empresa? Não, Ana Paula. Somente para os bancos Caixa Econômica e Banco da Amazônia, que está com essa exigência de 12 meses de empresas constituídas. Tá? Ó, a Tem Vânia mais e o aqui. Ed, eles colocam, tentando te ajudar. A PagSeguro, ela seria uma fintech, né? É isso? Não, ela é uma fintech, ela é como uma fintech, mas ela. Não se Ela. enquadra como banco, Cadê né? que eu acho que ela não enquadra como banco, mas ela subiu aqui o. Liga na PagSeguro. Ela, uma fintech. Não, mas não é fintech, é porque ela é uma. É um desconto de. Fugiu. Fugiu não. Infelizmente, não vou buscar aqui agora, não. Ó, mas você mandou Uma muito próxima bem oportunidade. a live inteira, deu dicas valiosas e eu só tenho a agradecer. Nosso tempo tá estouradíssimo. Já o Instagram derruba a gente, porque a gente já vai chegando a 1 hora de live. E eu só tenho a agradecer, Francisco. Acho que foi muito enriquecedor. E a cada momento que o cenário mudar, a gente volta a falar sobre financiamento e opções de crédito, que é a opção aqui mais segura para ajudar muita gente, não é isso? Tá ok, então eu estou à disposição. Uma sexta-feira à noite, fazendo nosso happy hour aqui de finanças. É isso aí. Brigadão, companheiro. Lembrando que o Francisco é um Valeu! analista técnico do Sebrae Tocantins, está à disposição junto com o nosso time de especialistas. Então, acione a gente pelo 9971-2198, pelo 0800 570 0800, que é o telefone para você ligar. E que no anterior é só o WhatsApp, valeu? A gente trabalha de segunda a sexta, em horário comercial, dando resposta, dando a assessoria que você precisa. Lembrando que a gente tem consultoria gratuita, não só em finanças, como também em comunicação visual, certo? E detalhe, quer entender um pouco mais de finanças da sua empresa? Aproveita os cursos online do Sebrae que estão disponíveis gratuitamente no portal do Sebrae. São vários cursos, várias formas de aprender, de você, mesmo sabendo, analisar se está no caminho correto, né? Pode contribuir. E nos seus momentos de horas vagas aí, né, nesse isolamento, às vezes também é uma dica enriquecedora para o conhecimento das finanças da sua empresa, certo? E lembrando que o Sebrae é a força do empreendedor brasileiro. Segunda-feira a gente está de volta com as lives aqui no nosso canal. Uma ótima noite para você, um final de semana abençoado. Tchau, tchau!